Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês iniciem esse novo ano letivo com muita força, disposição, muita garra para estudar. Estamos no regime remoto, mas isso não quer dizer que as aulas não podem continuar. Elas devem continuar, na verdade. Então, nós temos muita coisa boa para vocês, muito conteúdo, muita matéria. Vamos iniciar aí nossos estudos. E vamos fazer uma revisão sobre o tema de história, tudo que vocês viram no 6º ano. Vamos iniciar a nossa revisão trabalhando com a definição de história. Na verdade, o que seria a história? Vocês já pararam para se perguntar? Então, lá na definição, a definição oficial da história seria uma ciência que estuda as ações dos seres humanos ao longo do tempo. Então, a definição de história é uma ciência que estuda os homens que estão inseridos ao longo do tempo, estão inseridos no tempo, Então, essa é a definição clássica de história, correto? E qual é o objeto? O que nós, historiadores, estudamos? O homem e suas ações coletivas e também as ações individuais. Então, tudo que passou, tudo que está no passado, tudo que o homem agiu, tudo que o homem fez é objeto de estudo da história, tá bom? Então, vamos ver essa imagem aqui. Essa imagem é uma história, do Pixel, PC Pixel, que é muito legal. Vocês estão vendo a evolução ao longo do tempo, conforme o tempo vai passando, o homem ele vai evoluindo. Então, você tem a Idade da Pedra, onde ele utilizava uma ferramenta de pedra, a Idade do Bronze, onde ele utilizava uma ferramenta de metal, o início dos metais, a Idade do Ferro, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade contemporânea, digital, que é contemporânea. Então, a gente pode perceber que a mesma ação, porém com ferramentas diferenciadas. O tempo evolui, porém existem algumas permanências. O fato é esse, tá? Então, nós estudamos toda essa evolução do homem que está aí ao longo do tempo, correto? Então, nós analisamos todas essas transformações, tá? Agora, a pergunta: a história é uma ciência? Será que a história é uma ciência? Sim, a história, assim como a matemática, como as ciências, a própria biologia, ela é uma ciência. Mas será por quê? Porque ela possui um objeto, uma metodologia e uma teoria proposta. Então, nada que a gente vai estudar na história é uma coisa que foi inventada pela pessoa, e sim foi estudada, foi analisada e compreendida. Então, ela tem uma metodologia, um objeto que é a ação do homem no tempo. Uma metodologia, como que ela vai descobrir as coisas que o homem agiu, que o homem transformou ao longo do tempo, passa por uma metodologia. E a partir daí, ela constrói uma teoria. Agora, para que estudar história? A gente sempre se pergunta, por que a gente vai estudar uma coisa que já passou? Fato é que nós precisamos entender o que nos formou como seres humanos, o que nos construiu, ou seja, a nossa identidade. Identidade não é só aquele documento que a gente faz, lá na Polícia Civil, ou então... Esse é um documento oficial, um documento é um papel, Mas a nossa identidade é como nos construímos como indivíduos. A nossa memória coletiva. A história, ela nos permite interrogar quem somos nós e, assim, a construção da nossa cidadania. Conceitos interessantes, Então, outra coisa que a história serve, vamos observar essa imagem aqui. Essa imagem mostra o Holocausto que dizimou o povo judeu, que aconteceu na década de 30. É o que nós chamamos de Holocausto. Matou milhões de judeus. Porque uma teoria nazista, ela compreendia que os judeus deveriam ser exterminados. Isso é legal? Isso é bacana?
Não é, né? A gente está perseguindo um grupo baseado na sua religião, nos seus costumes. Isso aconteceu e matou mais de 3 milhões de judeus. Nossa, se a gente não tivesse estudado isso, se a gente não tivesse estudado história, a história, ela serve para compreender o passado, para interferir nas ações do presente, para que algumas coisas nunca mais ocorram, como é o caso do Holocausto, que dizimou o povo judeu. Então, nós devemos compreender o passado para interferir no nosso presente, porque fatos do passado podem surgir à tona. E se a gente tem esse funil histórico, estudou a história com bastante veemência, com bastante profundidade, a gente contribui para que atos que são ruins, que dizimaram povos, né, que são de fato errados, não ocorram mais. Então, a gente tem essa ideia chamando presenteísmo, estudar o passado para interferir nas ações do presente, ok? E como será o método de estudo da história? Como que você, Tatiana, vai estudar o passado se você não estava lá? Interessante, né? Então, nós temos recursos, porque o homem deixa vestígios no passado. Então, é o que nós chamamos de fontes históricas, ou seja, todo o registro de passagem do homem no tempo. Tudo isso, seja ela figuras, inscrições em cavernas, moedas, né? Nós temos aí pinturas, né? Jornais, né? Então, tudo isso são fontes históricas. Todas as fontes históricas, tudo que foi deixado pelo homem, desde a pré-história, né, nas inscrições nas cavernas, até os dias atuais, através do computador, que também deixa registros do passado. Então, nós temos uma infinidade de fontes que podemos analisar e assim interpretar o passado. Então, o historiador interpreta o passado através de fontes históricas, que são jornais, revistas, músicas, podemos também utilizar diários, enfim, uma infinidade de fontes históricas. Mas por que essas infinidades de fontes históricas? Porque isso é uma riqueza sem tamanho. Porque uma fonte só não define uma época. Então, eu posso usar várias fontes para, assim, analisar o passado ou, então, analisar um fato histórico. Ou seja, um fato histórico pode ter várias opiniões de pessoas que viveram naquele período. Então, eu posso analisar todas essas fontes históricas. Então, vou explicar para vocês, né? Vou contar uma lenda para vocês. Existe uma antiga lenda na Índia que mostra que 3 cegos encontraram um elefante pela primeira vez. Cada um deles foi tocando uma parte do corpo desse elefante e assim descreveu esse elefante, de 3 formas diferentes. Um encontrou a tromba e achou que estava pegando uma cobra. Outro encontrou a perna do elefante e achou que estava pegando uma árvore. Outro pegou o rabo do elefante e achou que estava pegando uma corda. Então, qual a conclusão que a gente tira sobre isso? A conclusão que nós tiramos é que se retira dessa lenda que as pessoas não reconhecem a verdade, pois elas só conseguem perceber uma parte dela e pensam que estão sabendo todo. Mas a gente tem que tomar cuidado. Daí a importância do historiador, que pega todas essas fontes e interpreta o passado, tá? Então, nós estamos trabalhando com a questão de fato e interpretação, que são de várias formas diferentes, de várias versões. Então, quanto mais fontes diferentes o historiador tiver acesso, ele vai ter mais riqueza no seu estudo. E um fato pode apresentar várias versões, como presenciado por várias pessoas. Vamos pensar numa briga. E aí,
as pessoas que brigam são chamadas para a diretoria. Vamos imaginar. E aí é chamado o amigo de uma pessoa. Esse amigo vai falar bem do amigo dele, não é? Ele vai falar, o outro provocou, meu amigo não, meu amigo estava lá, o outro provocou, e aí partiram para a briga. Se você for chamar o amigo do outro, o outro, com certeza, ele vai falar bem do amigo e não da outra pessoa. Então, a gente tem várias versões sobre algo que acontece, assim também é o passado. Então, gente, o historiador, ele usa as fontes para interpretar. Ou seja, as fontes seriam pistas. Pistas para interpretar o passado. Esse seria o trabalho do historiador. Então, Tatiana, poderemos associar o trabalho do historiador ao de um detetive? Claro que sim, porque o detetive não recolhe pistas. Então, o detetive investiga crimes. Para ele investigar crimes, ele precisa interrogar as testemunhas do caso, ouvir seus depoimentos, investigar provas no local do crime, reunir o maior número possível de informações, tentar decifrar o que aconteceu, como que esse crime aconteceu. Então, com o historiador é a mesma coisa. O historiador ele não sabe o que aconteceu. Ele precisa reunir o maior número possível de pistas e, com isso, ajudar a construir os fatos. O historiador, ele reúne as pistas, assim como o detetive, para interpretar o passado. Então, às vezes, essas pistas, elas podem levar a novas versões do mesmo fato, a interpretações diferenciadas, a várias explicações para o mesmo acontecimento. Cabe ao historiador, ao detetive, reconstruir, interpretar o passado e entender melhor o presente e ter instrumentos para assim projetar o futuro. Não é adivinhar o futuro, para projetar, para entender o que pode vir por aí, tá bom? Então, é para isso que a história serve. É para isso que o historiador é importante, para analisar o passado, para evitar que fatos que ocorreram no passado, eles possam voltar, né? Ou no caso, holocausto, coisas que aconteceram que não são bem bacanas, né? Que não são legais. Então, a história serve para a gente entender o passado, com isso, para construir o nosso presente, para projetar parte do nosso futuro. Tô falando que a gente vai adivinhar o futuro, não, tá? Porque se for adivinhar, eu quero adivinhar os números da Mega Sena. Mas é pra gente projetar o que vem para o futuro, tá bom? Então é isso. Nós vimos o que é história, é a ciência que estuda os homens ao longo do tempo. A história é uma ciência porque ela possui uma metodologia, um objeto e uma teoria. Isso é fato, né? Como que nós estudamos o passado? Através das fontes históricas, tá bom? Então, com isso, a gente encerra esse nosso momento, a nossa aula. Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima aula. Beijos!